Olá, amores do signo de Áries, Sol, Lua e Ascendente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô, eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Vamos ver quais as mensagens que os anjos trazem para vocês no dia de hoje, lembrando sempre que é uma leitura geral, não vai ressoar com todos a mesma vez, e que vocês podem sempre visualizar também o signo lunar e ascendente, caso a leitura espelhe para alguns de vocês, é só tomar as informações e as mensagens da forma que ressoar melhor para a situação que estejam passando. E lembrando também que a leitura é atemporal, então o dia que você chegou até aqui é o dia que você foi divinamente guiado e guiada a ouvir as mensagens, ok? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para o signo de Áries, Sol, Lua e Ascendente? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para o signo de Áries, Sol, Lua e Ascendente? Então, meus amores, eu vejo vocês lidando com uma situação um pouco complicada que fugiu do controle aos olhos de muitos de vocês, que tem tirado o sono, que tem tirado o sossego. Eu vejo vocês esperando, eu vejo vocês orando, pedindo por uma solução, mas quanto mais vocês pedem, a percepção é que as coisas permanecem da mesma forma. E alguns de vocês estão com uma energia de desesperança muito grande, mediante a essa espera não ter dado bons frutos para vocês. A realidade que vocês estão passando não não tem como vocês controlarem essa situação. E à medida que a gente tenta controlar situações que não estão ao nosso alcance e que a gente mentaliza muito isso, é como se virasse uma bola de um novelo, sabe? Um novelo de lã que aparentemente se torna cada vez mais enrolado, mais. Não sei se vocês já tiveram a sensação de tentar desatar um nó de uma linha, se você estiver fazendo algum trabalho manual, alguma coisa assim. Parece que quanto mais você tenta desatar aquilo para não perder aquele pedaço de linha, mais aquilo embola de um jeito que é você dizendo, não, por aqui eu consigo. Quando você puxa um pedaço da linha, é como se desse mais uns 10 nós por cima, que, sabe, você fica pensando como foi que chegou naquela situação ali, ao invés de muitas vezes cortar o pedaço da linha e seguir com o seu trabalho. Então, a gente precisa entender onde devemos gastar a nossa energia e onde não devemos. Quando as situações não estão ao alcance das nossas mãos, a gente precisa aprender a soltar, a gente precisa aprender a contornar, sabe? Porque quanto mais a gente tenta lutar contra determinadas coisas, mais aquilo cresce. Aos nossos olhos, aquilo cresce e toma dimensões que a gente nem imaginava que pudesse chegar. Então eu vejo essa necessidade para vocês. Vocês estão se desgastando, muitos de vocês estão adoecendo com, sabe, um estado de ansiedade muito forte. E isso não tem ajudado de forma nenhuma vocês a solucionarem esse problema. Eu vejo que a harmonia chega para vocês em meio a toda essa tempestade que vocês estão passando, mas isso vai acontecer quando vocês tomarem essa consciência de tudo que foi falado nesse exato momento. É chegado um instante em que vocês perceberão essa situação e poderão contemplar tudo isso que eu estou falando. De que à medida que vocês conseguem soltar e dizer, olha, eu já tentei de todas as formas,
tá? Não é uma negligência, vocês não têm que sentir isso como uma desistência, como uma negligência, mas sim como uma estratégia, sabe? Se vocês tentaram por todos os lados resolver isso e o que vocês conseguiram foi ficar mais angustiados em relação ao problema que parece ter aumentado, é porque não está ao alcance de vocês, não é vocês fizeram o possível, é o momento de entregar, de confiar, para que tudo isso se resolva, tá? Existem coisas que a gente precisa observar e tirar um propósito disso, fazer as perguntas certas na hora certa, sabe? Dizer o que é que eu posso aprender com essa situação. Será que isso não veio para me abrir os olhos para alguma coisa que eu não estou conseguindo ver? O que é que eu posso aprender com isso? E simplesmente quando você determina o que você aprendeu com toda aquela situação, aquele problema ele se dissipa por si só. Ou simplesmente a resposta aparece na sua frente, diante de você. Então é por isso que muitas vezes a gente lida com problemas que a gente tenta resolver de todos os lados e a gente não consegue. Por quê? Caso a gente resolvesse o problema com muita facilidade, o aprendizado não seria feito. Então, quando a gente está enredado em situações que parecem fugir ao nosso alcance, é porque uma lição tem por trás disso, para que seja aprendida. E à medida que a gente capta essa informação, é como se, sabe, de uma hora para outra as coisas fossem facilitadas para que fossem resolvidas, para que tudo se encaixasse ali no meio daquele contexto. Então, vejo que vocês têm uma opção: aprender com tudo isso e esperar que se resolva, porque não está ao alcance de vocês desatar esses nós nesse momento, tá? E, claro, esperar que isso se resolva de uma forma positiva e não no desespero, não sem fé que isso vá se resolver, tá? Eu vejo que a solução está chegando, Deus está aí tomando conta de tudo, não esquece disso, tá? Não esqueça disso jamais. Não repita a frase que Deus está te abandonando, onde é que está Deus na hora da sua aflição, porque Deus está aí segurando a sua mão, tá? Então, se apodera dessa certeza de que esse problema já está resolvido para você. Simplesmente ele trouxe um ensinamento que você não está conseguindo enxergar porque a sua atenção, a sua intenção no momento é arranjar meios de resolver tudo isso que está acontecendo. Mas você precisa aprender com essa situação alguma coisa. Então, à medida que você aprende, você vê a solução do problema na sua frente, tá? E você consegue novamente ter paz, ter harmonia na sua vida, tranquilidade para seguir em frente, tá bom? Por favor, mais uma mensagem para o signo de Áries, Sol, Lua e Ascendente. Então, meus amores, eu vejo alguém muito importante para vocês, alguém que se afastou e que te deixou com essa energia de não saber o que esperar, não saber o que pode acontecer ainda nessa história, essa incerteza de não ter um ponto final, das coisas terem ficado no ar. E vocês não terem a mínima condição de argumentar, de poder saber se isso realmente foi um ponto final para vocês ou se ainda existe alguma energia positiva que possa resgatar essa realidade para vocês. Eu vejo que sim, se a pergunta concreta de muitos de vocês for essa, eu vejo que sim. Vejo que alguém esteve confundido e confundida não em relação ao que sente por vocês, mas em relação à própria vida. Eu vejo um momento de muita incerteza para esse alguém. Sabe quando as coisas na vida parecem
turbulentas demais, que você não consegue lidar e você teme pelo sentimento que você tem em relação a alguém, você teme o quanto essa confusão que você está vivendo na sua vida pessoal possa atingir essa pessoa. Você tem receios de que tudo isso possa assustar esse alguém, que gere um afastamento. Você teme a rejeição e por não saber lidar com toda essa situação, a tendência é que você fuja para não encarar tudo isso de frente, para não machucar, mesmo sem querer machucar a pessoa que você ama, você acaba machucando pela omissão. Então é uma boa intenção, mas que é totalmente contraditória na percepção da outra pessoa, que fica aí no vazio, que fica sem uma resposta, que não sabe muito bem o que está acontecendo. Então eu vejo pessoas que sentem falta uma da outra, pessoas que necessitam uma da outra. Vocês nitidamente aqui, vocês se procuram através dos pensamentos. O tempo todo é como se a tua mente desse um descanso, logo a imagem dessa pessoa viesse, porque eu vejo que quando um para de pensar um instante, que sabe, para dar uma respirada, o outro se conecta imediatamente. Vocês estão sempre se buscando energeticamente e vejo que essa história está estancada de ambas as partes, porque vocês, da parte de quem foi deixado ou deixada de lado nesse momento, vocês seguem com essa sensação de que, sabe, que a vida de vocês não vai ser igual, que talvez vocês não consigam superar. Existe uma energia de muito controle ainda. Essa pessoa exerce uma presença muito forte na tua vida e simplesmente porque não acabou. Muitos de vocês podem dizer, ah, Sol, acabou sim, porque eu não quero mais a volta dessa pessoa para minha vida, simplesmente porque poderia ter me dado uma explicação e não deu. Só que eu vejo que, mesmo para quem tem esse tipo de percepção, ao estar frente a frente com essa pessoa, o pensamento de muitos de vocês irá mudar, tá? Então eu vejo que, por mais que tudo isso tenha trazido um cansaço, um desgaste para muitos de vocês, eu vejo essa pessoa conseguindo ter um pouco de maturidade com a sua realidade e à medida que a saudade for ficando mais forte e a falta se fizer presente, sabe, em todos os instantes da vida dele ou dela, eu vejo que essa pessoa toma ação, que essa pessoa busca sentir novamente, essa pessoa anseia, tem necessidade de se sentir novamente como se sentia ao lado de vocês e não tinham se sentido antes. É uma sensação de plenitude, de felicidade não antes experimentada. Então, eu vejo que essa pessoa entende que não foi a melhor estratégia, que eu não quero utilizar a palavra que me chega nesse exato momento, não gosto de usar a palavra covardia. Eu prefiro optar pela imaturidade. A imaturidade que fez essa pessoa agir se distanciando por medo de que vocês talvez não aceitassem a realidade de dificuldades da vida dele ou dela naquele instante, de que o amor de vocês não fosse forte o suficiente para estar lado a lado e superarem juntos esse momento de turbulência, fez com que essa pessoa se sentisse muito mal. Ao longo dos dias, ao longo do tempo que vocês estão afastados verdadeiramente. Então, essa pessoa se dá conta de que realmente foi completamente equivocado e equivocada nessa escolha, nesse distanciamento, em não explicar realmente o que estava acontecendo, por medo, por insegurança sabe, de se sentir rejeitado com tudo aquilo que estava passando e que alguns ainda estão passando, mas entendem que a realidade ficou 10.000 vezes pior distanciados e distanciadas de vocês, porque vocês sempre representaram força,
representaram otimismo na vida dele ou dela. Então, existe muita a falta, essa sensação de falta dessa energia que vocês ofereciam para ele ou para ela, desse porto seguro, de sempre ter aquela palavra certa direcionada, de sempre ser apoio nas horas difíceis. Então, essa pessoa temia perder tudo isso e acabou se afastando, e essa sensação de vazio ficou, tá? Então, o temor é bem maior agora de ter perdido vocês definitivamente, mas a saudade vai fazer com que ele ou ela tome ação e tentar, talvez, mudar essa realidade, tentar uma chance, tentar explicar e justificar o que aconteceu para esse afastamento ter acontecido, e vão encarar o próprio medo dessa vez. Fugiram por medo da rejeição e agora, mesmo com esse temor, vão ter que se movimentar, vão ter que tomar ação e superar esse medo para tentar não estragar mais ainda as coisas entre vocês, tá bom? Então, essas foram as mensagens que os anjos tinham para vocês no dia de hoje. Espero que seja de ajuda. Um beijo grande, fiquem com Deus, nos vemos na próxima leitura.